Boa noite, pessoal. Tudo bem? Conforme falamos no domingo, hoje nós estamos fazendo a live num dia diferente, na terça-feira, o nosso culto aqui, nosso bate-papo, estudo da Palavra de Deus, porque amanhã eu teria um compromisso na Associação Paulista Leste das 3 até umas 9 horas da noite e não conseguiria fazer esse tema amanhã, tá? Por isso nós estamos colocando para terça-feira. Mas é só essa semana. A partir de semana que vem volta tudo ao normal. Vamos domingo e quarta-feira. Eu agradeço a compreensão de todos, desejo uma boa noite para todos que já estão aí, e neste momento, para darmos início ao nosso culto, eu quero cantar com vocês aqui um hino muito bonito. Vou compartilhar a tela aqui e colocar o hino Sou Feliz com Jesus. Amém? É um hino maravilhoso, né? Sou feliz com Jesus. Deixa eu compartilhar o áudio aqui também. Isso, sou feliz com Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Se dura mais
Amém. Deus seja louvado, hein? Que música linda. E nosso tema de estudo hoje é como livrar-se do sentimento de culpa. Quantas são as pessoas que andam pela vida, sabe, encurvadas sobre os fardos de sofrimentos, tristeza por causa de consciência culpada? Nos hospitais psiquiátricos, muitas são as pessoas que chegam lá uma situação deplorável por causa da consciência culpada. E hoje nós vamos falar sobre o remédio para a consciência culpada, como livrar-se da consciência culpada. Então, já convido você para compartilhar aí esse link, esse tema no seu Facebook, tá bom? Para que mais pessoas possam ouvir essa palavra de hoje. Quero convidar você a escrever aí o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Depois eu quero ler, quero orar por você, orar pela sua família, agradecer por aquilo que vocês estão agradecendo também, louvando a Deus, tá bom? Então não deixa de escrever o seu pedido, seu agradecimento para nós orarmos depois. Agora, antes de entrar aqui na pregação, uma pessoa estava pedindo, fazendo um pedido no particular para mim. Deus sabe o que essa pessoa está passando, o que ela está enfrentando. Ela não quis colocar aí nos comentários, mandou para mim aqui no particular. Estaremos orando por essa pessoa também. Não vou dizer o nome dela, mas Deus vai agir na vida dela e da família dela, tá bom? Você, se tiver algum pedido que não dá para escrever e está no coração, lembre-se, Deus ouve o pedido do coração também, tá? Quero convidar você a fechar os olhos, nós iremos falar com Deus. Pai, nós agradecemos a Ti por mais uma vez nos encontrarmos na Tua presença para estudarmos a Tua palavra. Pela oportunidade de mais uma vez colocarmos diante do Senhor os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, sabendo que o Senhor nos ouve e nos responde conforme o Teu querer. Que o Senhor também nos ajude, ó Pai, a continuarmos firmes, passando por esse momento de crise em nosso mundo, e que isso se resolva logo, Pai. E que ao sairmos dessa crise, saímos mais fortes e mais próximos do Senhor e nos preparando mais ainda para o céu. Abençoa-nos agora, Pai, para o estudo da Tua palavra, dá o Teu Santo Espírito para que nos dê discernimento, nós oramos em nome de Jesus, amém. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? O estudo de hoje, como libertar-se, como livrar-se do sentimento de culpa. Como livrar-se do sentimento de culpa. Todos vocês estão convidados a compartilharem nesse momento. Lembre-se que algum amigo seu está aí navegando pela internet, caçando alguma coisa para fazer. Quando você compartilhar, o Espírito Santo vai chamar a atenção da pessoa e vai ser a mensagem que a pessoa precisa ouvir hoje, tá bom? Você, irmão do nosso distrito de Vila Nova Cachoeirinha, das igrejas das igrejas Vila Espanhola, Bela Vista e Vila Nova Cachoeirinha, compartilhe aí, tá bom? Compartilhe aí, nós temos um desafio especial para vocês. Compartilhe agora, que com certeza algum amigo seu que está navegando pela internet vai ver essa mensagem hoje e vai ser o que a pessoa precisa ouvir hoje, tá bom? Como livrar-se do sentimento de culpa. Como eu falei no início, muitos hospitais psiquiátricos estão abarrotados de pessoas que estão lá por sentimento de culpa, consciência pesada, sabe? Por um erro cometido no passado e não conseguiu se perdoar, ou por não ter perdoado alguém. E nós vamos fazer esse estudo hoje de como livrar-se desse sentimento horrível, que é o sentimento da culpa. Quando você olha para o ser humano, você vê, assim, uma luta para se livrar dessa consciência culpada, dessa consciência pesada. Se você for na Índia, lá você vai ver muitas pessoas se banhando no rio para que assim se purifique das suas culpas. No caminho, elas às vezes chegam lá tão exaustas que chegam lá e morrem, né? No caminho, muitas delas vão se flagelando assim, ó, se machucando. Algumas caem exaustas no chão de tanto flagelar o próprio corpo, buscando amenizar a consciência. Alguns colocam cruzes pesadas para carregarem por longos quilômetros e caem ali exaustos sem conseguir carregar essas cruzes e chegam ao cúmulo de se deixarem crucificar. Acreditam nisso? Alguns chegam ao cúmulo de deixarem colocarem pregos nas mãos, ficarem pregados ali por muito tempo para ver se de alguma maneira ameniza aquela consciência culpada, aquela consciência pesada. Olha as coisas que o ser humano faz para se ver livre desse sentimento de culpa, certo? Martinho Lutero, ele estava andando para chegar na cidade de Cose,
E no meio de uma floresta começou uma tempestade terrível, raio para tudo quanto é lado, e ele tinha uma certeza: eu vou morrer. E ele fez uma promessa para Deus, falou: Senhor, se o Senhor salvar minha vida, eu vou virar monge. E Martim Lutero conta que do nada o céu limpou. E ele foi para o monastério para se tornar um monge. Lá no monastério, ele disse assim: aqui eu vou ter paz. Aqui eu vou encontrar o caminho da salvação. Ele fazia vários dias de jejum, orava por horas, ele fazia penitências, ele se flagelava também. Não dá nem para imaginar Martim Lutero se flagelando, né? Mas ele se flagelava e não tinha tranquilidade com a consciência dele. E ele foi para Roma. Lá em Roma subiu de joelhos as escadas de Pilatos e mesmo assim ele se sentia miseravelmente perdido. A consciência que o acusava o tempo todo. E ele se perguntava como que eu vou encontrar salvação. E lendo a Bíblia, orando ao Senhor e lendo a Bíblia, ele começou a perceber que a salvação estava somente em Jesus Cristo. E ele se deparou com um texto que é um texto maravilhoso, que está aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Percebam, ele teve esse contato com esse texto bíblico e Martim Lutero começou a pensar, opa, calma aí, não é fazer penitência, não é andar de joelhos, não é se flagelar, não são longos jejuns. Para eu ter paz, para eu me livrar dessa consciência culpada, eu preciso confessar os meus pecados. E Deus, Jesus, é fiel e justo, ele vai me perdoar, vai me purificar de toda iniquidade, toda injustiça. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse texto aqui. E quando ele fez isso, confessou os pecados dele e creu no perdão de Deus, ele se sentiu em paz. E caminhando pela leitura da Bíblia também, ele se deparou com esse texto aqui de Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Redentor. Esse versículo é fantástico. Esse versículo aqui é uma miniatura do Evangelho. É o Evangelho resumido. Eu louvo a Deus porque esse versículo não acaba aqui em morte. Diz, porque o salário do pecado é a morte, pronto, acabou. Eu louvo a Deus porque esse versículo continua e diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Martim Lutero entendeu aquilo lá e aquilo brilhou como um raio de sol na vida dele. Tá? O salário do pecado é a morte. Se permanecer no pecado, vai morrer, vai se perder, destruição eterna. Mas o dom gratuito de Deus não é por penitência, não é por flagelos, não é comprando, é o dom gratuito de Deus. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E daquele momento em diante, Martim Lutero começou a ter muita paz. Agora fica uma pergunta: ué, mas o pecado tem salário? Sim, o pecado tem um salário, e aqui é um salário que o povo não quer receber, né? Percebam que nós trabalhamos e no final do mês queremos nosso salário. Mas aqui está um salário que o povo não quer. O povo peca, 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 mas na hora de receber o salário não quer, né? E o pecado, ele tortura. O salário do pecado é a morte, no fim de tudo é a morte, a destruição eterna. Mas ele tortura. O pecado, podemos dizer assim, que ele dá aquele adiantamento. O que é adiantamento? Antes da morte eterna, antes da destruição pelo pecado, o pecado vai ali, sabe, fragilizando a pessoa. O pecado vai acabando com a consciência da pessoa. O pecado vai acabando com o físico da pessoa. O pecado vai destruindo a pessoa e quem está próximo dela. O pecado, ele cobra uma conta cara, gente. Ele cobra uma conta terrível. Mas eu louvo a Deus que para o pecado nós temos a solução, e a solução é Cristo Jesus. Olha a história de Davi. Davi se envolveu em pecado e por um bom tempo ele quis esconder o pecado dele. Davi, ele adulterou ali com Batseba, depois mandou matar o esposo dela, uma bagunça que Davi fez, e tentou esconder isso de todo mundo. E olha o que Davi diz no Salmo 32, versos 2 e 4. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Então, Davi experimentou isso enquanto ele estava escondendo o pecado dele, enquanto ele estava ali, sabe, não confessando o pecado.
Ele sentia-se, sabe, fraco, envelhecido. Ele sentia que não tinha paz de dia nem de noite. De noite o sono dele fugia, de manhã ele estava cansado, mas não tinha o que fazer. Sentia que a mão de Deus estava pesando sobre ele. E até o humor dele ficou assim, sequidão, perdeu o humor, né? E ele sentiu isso aí pelo momento, o período que ele continuou ali escondendo o pecado dele. Olha o que diz a escritora americana Ellen White. Ela diz assim, ó: por perto e por longe, encontra-se almas vergadas ao peso de um sentimento de culpa. Não são as penas, as labutas, a pobreza que degradam a humanidade. É a culpa, o mau proceder. Isso traz desassossego e descontentamento. Veja, as pessoas que estão sofrendo hoje não é apenas por causa de uma vida corrida, não é apenas por causa de falta de dinheiro, não é apenas por causa da corrupção do país. Muitos estão sofrendo hoje por causa da culpa que carregam sobre o ombro dela. Sabe, a culpa que está ali na cabeça dela, pesando a consciência dela. E isso traz para a pessoa desassossego, descontentamento e vai levando a pessoa, sabe, e ela vai de mal a pior. Ela se sente assim, aprisionada, não consegue sair daquela situação. E muitas vezes, para tentar fugir da culpa, ela se enfia no vício do cigarro, da bebida, da droga, se enfia numa vida de orgia, numa vida assim, sabe, desregrada, e a pessoa vai se acabando aos poucos. Tudo por causa de uma consciência culpada. Olha o que Davi diz sobre esse sentimento dele antes de confessar os pecados. O meu pecado está sempre diante de mim. Ele acordava, a consciência dele o dia inteiro martelando do pecado dele. Ele ia dormir e não conseguia dormir, a consciência martelando o pecado dele. E até o momento em que o profeta Natan veio trazer uma mensagem de Deus para Davi, ele continuou desse jeito. Fraco, cada dia mais fraco, sem humor, o pecado diante dele, consciência culpada. Deus usou Natan, Natan falou com ele, aí ele se arrependeu, confessou o pecado dele, e quando ele se arrependeu, confessou o pecado dele, ele sentiu perdão e voltou a ter paz. Assim como Davi, queridos, muitos hoje sofrem com o peso de a consciência culpada. Sofrem demais. O Leroy Lehman, ele pilotou o avião Enola Gay, que jogou a primeira bomba em Hiroshima. Esse homem, ele não teve mais paz na vida dele. Esse homem não teve mais sossego na vida dele. Ele não conseguia dormir, não conseguia se alimentar. Quando ele leu que aquela bomba que ele jogou havia matado 80 mil pessoas, a consciência dele não deu mais paz para ele. Igual a história dele, tem a do Claude Eartley. Claude Eartley, ele pilotava o avião e jogou a bomba em Nagasaki. Aquela bomba em Nagasaki matou 95 mil pessoas. Ele também não teve mais paz, não teve mais sossego. Ele enviou todo o dinheiro que ele tinha para Nagasaki, para o prefeito de Nagasaki, com um pedido de perdão. Mas aquele ato dele sempre martelou na mente dele, não deu paz para ele, não deu sossego para ele também. Veja, queridos, o que diz em Números 32, verso 23. Se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Se eu não me apegar com Cristo, se eu não orar ao Senhor, se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não confessar meus pecados, tendo certeza que Deus vai me perdoar, vai me limpar, me purificar, aí diz, o vosso pecado vos há de achar. O seu pecado há de te achar. Se eu não fizer isso, o meu pecado há de me achar. Muitas pessoas vivem a vida, queridos, como se não tivesse que dar conta da vida dela para ninguém. Como se não tivesse um juízo por vir. Como se não tivesse que um dia prestar contas para Deus. Mas a palavra de Deus deixa bem claro, ou se arrepende e faz paz com Deus, recebe o perdão de Deus, ou a pessoa, o pecado dela vai achá-la. Ou a pessoa vai ter que encarar o juízo com os pecados dela, e aí vai ser destruição, morte eterna, aquele salário do pecado. O salário do pecado é a morte, morte eterna. Então, não adianta esconder o pecado. É loucura esconder o pecado. Você não vai resolver o problema do pecado escondendo ele.
Você só resolve o problema do pecado confessando para Jesus e pedindo para Jesus te lavar, te purificar, te perdoar, e ele fará isso. Olha o que diz o livro Ciência do Bom Viver, página 241. Muitas doenças sofridas pelo homem são resultado da depressão mental, desgosto, ansiedade, remorso, culpa. Tudo isso consome as forças e convida à decadência e morte. Então, muitas doenças estão aqui, ó, começam aqui, na mente, sabe? Aqui, quando fala depressão mental, nós não estamos falando da depressão doença. Nós estamos falando de depressão mental, que é aquele peso de consciência, sabe? Aquela consciência culpada. Aí a pessoa vai ficando desgostosa da vida, dando muita ansiedade, muito remorso. Essa culpa vai consumindo a pessoa e logo a pessoa pode desenvolver um câncer e morrer, um infarto e morrer, ou pode parar num hospital psiquiátrico. E tudo isso começou como? Por causa da consciência culpada. Continuando aqui. Um médico ele fez um estudo com 100 pacientes que tinham artrite e colite. E ele ficou admirado com esse estudo, porque ele descobriu que 68% desses pacientes, olha só, 68% desses pacientes nesse estudo, eles vinham sofrendo com essas doenças por causa de um peso de culpa que carregava há anos na vida deles. Então, veja, o peso de consciência, a consciência culpada, a culpa acarretou doenças em quase 70% dos pacientes. Veja como a culpa, ela se não for, sabe, lançada sobre Jesus para ele te limpar, te purificar, ela vai te prejudicar e muito, tá? Quantas pessoas hoje, quem sabe eu esteja falando para alguém que anda cabisbaixo, com o peso da culpa nas costas. Quem sabe eu esteja falando hoje para alguém que perdeu até a vontade de viver, de tanta culpa, da consciência tão culpada, né? Mas hoje Deus quer te dar esperança. Hoje Deus quer te mostrar que há solução. A Bíblia, ela nos apresenta a terapia eficaz para se livrar da culpa. O Jesus é o nosso terapeuta eficaz. A Bíblia é o seu livro de terapia eficaz. Olha o que diz Provérbios 28:13, para começarmos a falar dessa terapia eficaz. Provérbios 28, versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que fica encobrindo o seu pecado, o seu erro, as suas transgressões, aparentemente aos olhos do homem, pode até prosperar. Você vê alguns assim que fazem um monte de coisa errada e fala, está prosperando. Prosperando para essa vida, mas está se perdendo para a vida eterna. Agora, o que confessa e deixa, alcança misericórdia, já para essa vida. O que você pagaria para uma consciência tranquila? Não tem preço. Quanto você pagaria pela paz? Não tem preço. A maior riqueza não é ter dinheiro no banco, carro chique na garagem, casa luxuosa, não. A maior riqueza é uma consciência tranquila, deitar no travesseiro e dormir tranquilamente. Isso é a maior bênção. E ainda alcança a misericórdia de ser salvo em Cristo Jesus e receber a vida eterna. Veja que por aqui você já começa a perceber o quão eficaz e importante é você confessar seus pecados a Jesus, confiar no perdão dele e confiar na misericórdia que ele vai te dar. Tiago 5, verso 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Agora, entender aqui, qual é a culpa que devemos confessar uns aos outros, tá? Eu não devo confessar para homem, para líder religioso, para ninguém, meus pecados. Meus pecados eu confesso para Deus, tá? É ali no meu quarto, sozinho, orando ao Senhor, eu confesso meus pecados para Deus. Qual é a culpa que eu confesso para o outro? Eu feri o outro, eu machuquei o outro, eu pequei contra o outro. Aí eu devo pedir perdão para ele, tá? Veja que a Bíblia deixa bem claro que eu tenho que perdoar para ser perdoado. Quando você ora o Pai Nosso, fala perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E eu também tenho que dar perdão, tá? Se eu vou orar a Deus falando assim, Senhor, me perdoa porque eu feri lá o José, Deus vai dizer assim, ó, calma aí. Primeiro você vai lá pedir perdão para o José, tá? Depois você vem pedir perdão para mim, porque o José é um filho de Deus, eu feri José, feri Deus. Mas primeiro eu tenho que pedir perdão para José. Eu cometi pecado, eu cometi um erro com José. Então, esse confessar as vossas culpas uns aos outros se eu errei com alguém,
Eu confesso para a pessoa que errei, peço perdão para a pessoa. Se a pessoa errou comigo, ela vai confessar o pecado e pedir perdão para mim, e eu vou perdoá-la. Mas aqui eu já quero falar uma coisa para você, viu? Alguns ficam ali guardando raiva, rancor, ódio, sabe, mágoa no coração, porque alguém te fez mal, alguém te machucou e essa pessoa nunca veio pedir perdão para você. E aí a pessoa acha que, odiando a pessoa, ela vai estar maltratando a pessoa, vai estar machucando a pessoa. Lembre-se de uma coisa: ódio, rancor, mágoa, essas coisas são venenos que você está tomando esperando que o outro morra, tá? Mesmo que a pessoa nunca peça perdão para você, perdoe ela já no coração. Porque você perdoando ela, você está fazendo bem para você. Alguns pensam que se eu não perdoar a pessoa, eu estou prendendo ela. Da onde você tirou isso da cabeça? Se você não perdoar a pessoa, quem está preso é você. Há um sentimento ruim que vai estragar a sua saúde, vai acabar com você. Perdoa, mesmo que ela não peça perdão. Se um dia ela vier pedir perdão para você, fala: eu já te perdoei lá no passado, tá? Já te perdoei há muito tempo, porque é bom para você. O perdão é bom para nós, tá bom? Então, perdoa a pessoa e você vai estar se libertando. Você vai sair da cadeia que você se colocou, da prisão que você se colocou. Perdoa, tá? E se você tiver que pedir perdão para alguém também, tenha humildade. Vai lá e peça perdão. Ah, pastor, mas se a pessoa não me perdoar, aí é o problema da pessoa com Deus. Você fez sua parte. Você foi lá humildemente e pediu perdão. Se ela não perdoar, é problema dela com Deus. Você fez a sua parte como cristão, tá? Outra coisa, queridos, mágoa, rancor, ódio, essas coisas, ira, são lixos. E se você deixar isso no seu coração, você vai estar dizendo que o seu coração é uma lixeira. E, queridos, o coração de vocês, o meu coração, não pode ser uma lixeira. E o lixo é o seguinte: quanto mais tempo ele fica lá, ele mais vai se deteriorando e vai fedendo. Assim também é a vida da pessoa. Se a pessoa transforma a vida dela numa lixeira, o coração dela numa lixeira, quanto mais tempo esse sentimento, esse lixo vai ficando no coração, vai fedendo mais ainda a vida da pessoa. A pessoa vai ficando desgostosa, a pessoa vai ficando sem sal, sem açúcar, vai ficando depressiva, vai ficando, sabe, sem sabor para a vida. E de repente esse lixo vai fedendo mais na vida da pessoa que as pessoas vão se afastando dela. É sempre lamúria, reclamação, murmuração, e as pessoas vão se afastando dela. Porque o lixo, quando começa a feder, ou você joga no lixo para ir para bem longe, ou ele começa a afastar as pessoas de perto do lixo que está fedendo. E talvez você tinha que parar para pensar: será que as pessoas estão se afastando de mim porque eu estou fazendo do meu coração a lixeira? E hoje é o dia de você falar: Senhor, tira o lixo do meu coração. Tira o lixo do ódio, da raiva, do rancor, da ira, tudo isso do meu coração. Meu coração não é lixeira. Lava meu coração, purifica e enche meu coração da paz do céu. E quando você é uma pessoa que vive em paz com Deus, você vai viver em paz com as pessoas e você vai atrair as pessoas para perto de você, tá? Então, confesse os pecados uns aos outros, aqueles que cometemos. Se eu tiver que pedir perdão, eu peço. Se eu tiver que dar o perdão, eu dou. E assim eu vou ter a consciência tranquila para com Deus e com os homens e vou viver a vida em paz. Vou viver uma vida, sabe, sem peso da consciência. Tá bom? Olha o que diz o livro Caminho a Cristo, página 39. A confissão é o desabafo da alma que achará o caminho ao Deus de infinita piedade. A confissão é o desabafo de uma alma que vai encontrar o caminho até Deus. E em Deus vai encontrar piedade, misericórdia, amor, paz. O caminho é esse: é confessar o pecado e Deus te dará força para abandonar. Agora, como que eu confesso o pecado? Gente, quando eu vou confessar o pecado, eu preciso ser direto. Olha, em Lucas 15, verso 20, fala quando o filho pródigo volta para casa, ele diz: Pai, pequei contra ti. Ele não fica dando desculpa: olha, eu ia fazer assim, assado, deu errado o meu negócio, eu não tive sabedoria, não sei o quê. Não, pai, pequei contra ti. Assim também Deus, eu não preciso, gente, eu não posso usar máscara diante de Deus. As minhas ladainhas não funcionam com Deus. Deus me conhece perfeitamente do jeito que eu sou. Então, quando eu vou a Deus, eu tenho que dizer: Pai, pequei contra ti. Estou muito triste, porque eu pequei. A culpa é minha. Eu pequei. Eu escolhi pecar. A culpa não é do outro, não é da outra. A culpa é minha. Eu pequei. Estou arrependido. Me perdoa. Tá? Então, não chega para Deus e: Senhor, porque ele fez isso, porque ela aquilo, porque eu fui. Né? Não precisa de desculpinha com Deus. Deus te conhece perfeitamente. Então, diga: Pai, pequei contra ti. A confissão verdadeira e a terapia eficaz para se libertar de uma consciência de culpa, ela começa aí.
ser direto com Deus, honesto com Deus, sabe? Sem máscara. E dizer, Pai, pequei. Adão e Eva, por exemplo. Deus chamou, ele estava escondido, né? E por que se esconderam? Ah, porque tive medo. Mas quem fez você saber que estava nu, tal, ali, com medo? E eles disseram, na hora que eles foram confessar o pecado, olha, Adão, Senhor, a mulher que o Senhor criou me deu do fruto eu comi. E jogou a culpa para a mulher. Aí Deus vai falar com a mulher, a serpente o Senhor criou, me deu do fruto, me enganou, eu comi. Né? Percebam que a confissão deles não foi assim direta. Olha, Adão poderia ter dito, Senhor, eu amei mais a mulher do que o Senhor, eu em um momento deixei de confiar e, Senhor, eu comi do fruto. E a mulher, olha, Senhor, eu realmente caí ali nas palavras da serpente e eu queria ser como Deus, o fruto ali era bonito, tal, e eu comi. A confissão tem que ser assim, direta. Eu fiz, Senhor, me perdoa, eu errei. Você assumir a culpa pelos seus atos, né? É o primeiro passo para você se ver livre da culpa. É até paradoxo, né? Você assume a culpa pelos seus atos diante de Deus, que é o único que pode resolver o problema da culpa, para você se livrar da culpa. Não fica dando rodeios, arrumando desculpinha. Lembre-se, mais uma vez eu vou falar, não precisa de rodeios diante de Deus. Não precisa de desculpinha. Deus, ele está ali, ó, você sabe, ele te conhece por completo. Ele te conhece até mais do que você mesmo, tá? E ele está pronto, disposto. Você chegar, falar, pequei, errei, e ele vai te perdoar, tá? É tudo que Deus quer, que você seja sincero com ele. A verdadeira confissão, ela reconhece sua hipocrisia. Lá em Lucas 18, tem aqui o verso 13, mas Lucas 18 diz que o fariseu sobe ao templo para orar, e ele vai lá orar e fala, Senhor, olha, graças te dou porque eu sou bom, eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo, Aí ele olha lá o publicano e fala assim, eu agradeço também que eu não sou como esse publicano aí. E vai embora. Ele quase que quer arrancar aplausos de Deus, né? Quer impressionar Deus com a santidade dele. Já o publicano, ele chega lá e Jesus diz nessa história que o publicano nem levanta os olhos ao céu, ele se acha indigno até disso. Ele não tem desculpa nenhuma. Ele fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Lá no verso 13. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus fala, quem você acha que saiu de lá justificado? O arrogante fariseu? Ou aquele que humilhou-se diante de Deus, sabe, sem hipocrisia nenhuma, disse, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, reconhecendo que era pecador. E Jesus deixa bem claro que o publicano que se humilhou, reconheceu que era pecador, ele sim saiu de lá justificado, não o orgulhoso. Então você já tem uma ideia aí, né? Se você for querer ser orgulhoso com Deus, você só vai perder. A Bíblia diz que o que se exaltar será humilhado, agora o que se humilhar será exaltado, tá? Então, não precisa de hipocrisia para chegar diante de Deus. Deus, ele sabe como é o seu coração. Então, chega para Deus, Senhor, eu sou pecador, eu fiz isso, aquilo outro. Senhor, me perdoa, me purifica, me lava, tira isso de mim. Chega em Deus e diz o que você precisa deixar para trás, você precisa abandonar. Olha que Paulo, em 1 Timóteo 1, verso 15, nós estamos falando de Paulo, o grande apóstolo Paulo. Olha o que ele disse, ó. Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se tinha alguém que poderia dizer assim, ó, eu sou puro, sou santo, seria Paulo. Se bem que ele não era puro e santo, ele era pecador também, né? Mas ele poderia dizer assim, ó, eu estou acima da média dos pecadores, eu estou acima da média. Mas não, mesmo Paulo sendo um grande apóstolo, ele dizia, e Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O principal pecador sou eu. O principal pecador não é aquele que matou, não é aquele que roubou, não é aquele que mentiu, não é aquele que adulterou. O principal pecador sou eu. E Cristo veio me salvar também. Então você tem que chegar a Deus com essa atitude de humildade de Paulo. Senhor, eu não vou me comparar com os outros. Eu não vou me comparar com quem matou, roubou, mentiu, adulterou. Senhor, eu pequei, eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. É tão triste quando as pessoas começam a se comparar com as outras pessoas. Gente, se eu me comparar com as outras pessoas, eu vou ser melhor que muitos e vou ser pior que muitos outros. Mas eu vou me perder. A Bíblia não fala para você se comparar com as outras pessoas para você se sentir em paz. Se você ficar se comparando com outras pessoas, você vai se sentir cada vez pior. Eu tenho que olhar para Cristo, esquecer os demais, dizer: Cristo veio salvar os pecadores e eu sou o principal. Senhor, eu quero ser salvo por Jesus. Eu quero ser perdoado. Eu quero ser purificado. E Deus vai te perdoar, vai te purificar e vai te salvar. Dom Osmond, lá da Espanha, no século XVII,
foi recepcionar um navio que estava chegando com prisioneiros na Espanha lá, né? E ele parou lá para receber os prisioneiros e quis fazer entrevista com os prisioneiros. E um por um foi chegando e ele fazia essa pergunta aqui, ó. Por que motivo se acha aqui? E todos eles diziam: eu sou inocente, eu não fiz nada, eu sou inocente, não é minha culpa, não sei o quê. E apenas um prisioneiro, quando ele fez a pergunta: por que motivo se acha aqui? Disse: eu perdi a cabeça, roubei uma loja ali, um negócio, e mereço o meu castigo, eu mereço estar aqui, mereço estar preso, porque eu roubei. Aí esse Duque, ele disse assim, ficou impressionado com a sinceridade dele, né? E ele disse, não, você está livre. Você é ruim demais para ficar no meio de tantos inocentes. Olha que interessante, né? É ruim demais ficar no meio de tantos inocentes. Todo mundo lá, pecador, dizendo, não, eu sou inocente, sou inocente, sou inocente. O único que reconheceu e falou, sou pecador, foi ele e achou graça diante daquele duque e recebeu a liberdade dele. Os outros que não confessaram o pecado continuaram presos. Tá? Perceba, gente, quando eu sou humilde, confesso para Deus, Senhor, eu sou pecador, sou falho e preciso de um Salvador, Jesus sempre vai ser o Salvador para você. Veja que Jesus disse, não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Ele veio buscar aquele que se perdeu. E quando eu peço perdão, aí vem agora a segunda parte, né? Olha o que Davi fez. Davi pediu perdão, aí o Salmo 51, verso 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E depois que Natan repreendeu Davi, ele confessou os seus pecados. E ele disse, Senhor, me lava, me purifica, me perdoa e serei perdoado. Mas aí ele continua e diz, mas, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto, porque, Senhor, eu não quero voltar a fazer coisa errada. Eu não quero voltar para o erro. Eu quero fazer a tua vontade. Eu devo chegar a Deus e dizer, Senhor, me perdoa meu pecado. Mas, Senhor, me dá um coração puro. Renova em mim o espírito inabalável para que eu possa fazer a tua vontade. Todos nós pecamos, caímos e vamos lutando contra o pecado até Jesus voltar. Mas é diferente, gente. O ímpio, ele cai e fica prostrado na lama do pecado. Agora a Bíblia diz que o cristão, ele cai, mas ele se levanta e continua caminhando com Deus. Ele se levanta, pega na mão de Deus e continua caminhando. Deus, ele não está interessado em quantas vezes você caia no pecado. Ele está interessado em quantas vezes você se levanta, pega a mão dele para continuar na caminhada. É isso que Deus quer, que você continue na caminhada com ele até o céu. E ele vai te dando vitória. Hoje nós caímos aqui, amanhã podemos cair em outra coisa lá, mas você, cairemos, mas não ficaremos prostrados. Sempre teremos a mão de Deus estendida para nós, para nos levantar e continuarmos na caminhada. E nós só vamos continuar nessa caminhada com Deus se nós permitirmos o Espírito Santo criar em nós um coração puro e um espírito reto para fazer a vontade de Deus. 1 João 1, verso 9, eu falei que ia voltar nesse texto, né? Olha o que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto está dando certeza para você e para mim que não importa o que você fez. Se você confessar o seu pecado, se eu confessar o meu pecado, Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Ele nos perdoa de todos os males, tá? Aí alguns falam, pastor, mas eu matei. Aqui não está dizendo que ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados, menos o assassinato. Todos os pecados, inclusive o assassinato. Pastor, mas eu adulterei. Aqui não está dizendo que ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, menos o adultério. Ele perdoa também o adúltero, que se arrepender e abandonar o pecado. Mas, pastor, eu roubei. Aqui não está dizendo que Deus perdoa todos os pecados, menos o que rouba. Ele perdoa também aquele que roubou, que é um ladrão ali, e se arrependeu. Não sei em quantos pecados você pensa aí. Não sei em quantas coisas você pensa na sua cabeça, sabe? Mas qualquer pecado que você tenha cometido, se você confessar, Deus é fiel e justo para te perdoar de todos os seus pecados. Não importa qual seja o pecado e nem a quantidade de pecados. Ele te perdoa, te purifica. Ele te perdoa e te limpa. E te dá uma consciência limpa, tranquila. Te dá uma paz que ninguém consegue explicar. Olha o que diz Isaías 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim,
e dos teus pecados não me lembro. Olha o que Deus está dizendo para você. Se você hoje confessar os seus pecados ao Senhor, Ele vai apagar seus pecados. Ele vai apagar suas transgressões. E Ele não vai se lembrar nunca mais dele. Aí, meu querido, minha querida, se Deus está dizendo que Ele esquece seus pecados, por que você vai ficar lembrando dessa sujeira? Por que você vai ficar lembrando disso? Alguns falam, pastor, mas eu estou há 20 anos e eu não tenho tranquilidade porque eu não sei se Deus me perdoou. Há 20 anos que você vem orando, Deus já te perdoou há 20 anos atrás. Mas de lá para cá, Deus está dizendo para você assim, filho, eu já te perdoei, mas você tem que se perdoar. Aprenda a se perdoar também. Peça para o Espírito Santo te dar essa capacidade de você se perdoar. Deus diz, filho, mas eu nem me lembro mais do seu pecado. Você tem que parar de se lembrar do seu pecado também, eu já te perdoei. Aprende a se perdoar. Aprende a confiar no completo perdão de Deus. Se alguém ficar jogando na sua cara os seus pecados, falando dos seus pecados, fala, eu não sei dos pecados que eu cometi no passado, eu não vivo mais lá. Eu estou agora no presente, numa nova vida, o meu passado já foi. Sabe? Não deixe ninguém ficar te condenando, te julgando por causa do seu passado. Você não está mais lá preso no passado. Sabe? Você agora é uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, liberte-se daquela bola de ferro do passado, deixa o passado e caminha com Jesus livre, leve, solto e em paz. A insulina, ela é usada para o quê? Para diabetes, certo? A quinina é usada para a malária. O antibiótico é usado para infecções. E para o pecado, queridos, nós temos um remédio, o sangue de Cristo, para limpar o coração da culpa e dar a paz. Assim como o doente busca remédio para se ver livre da doença, aquele que tem a consciência culpada, consciência pesada, deve confiar em Cristo e pedir que o sangue de Cristo te limpe da consciência culpada, da consciência pesada e te dê a paz. E esse remédio, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, é todo suficiente para te transformar, para fazer você sentir paz, para você sentir alegria de novo, para te dar uma nova razão de viver. Lá em Mateus 29, vale a pena você ler depois, conta a história de um homem que estava paralítico há anos. E ele estava paralítico por causa dos erros, do remorso, da consciência culpada, dos pecados dele. E ele só queria encontrar com Jesus para ter certeza que Jesus perdoaria ele dos pecados dele. A maior dor desse homem não era ser paralítico, era a consciência culpada. E um dia os amigos dele resolveram levá-lo até Jesus. Talvez você conheça a história. Chegando lá, tinha tanta gente na casa que não deu para entrar. Então os amigos resolveram abrir um buraco no telhado e por esse buraco baixou aquele homem até Jesus. Imagina que Jesus estava ensinando alguma coisa, pregando algo. Quando aquele telhado se abriu, o sermão de Jesus parou ali. Eles desceram o paralítico por uma corda. E quando eles desceram o paralítico por uma corda, Jesus olhou para o paralítico e disse: Filho, estão perdoados os teus pecados. Pronto. Aquele paralítico já tinha tudo que ele queria. O que ele mais queria não era a cura, sabe, de sair andando. Ele não queria sair dali andando, mas com a consciência pesada, culpada. Ele queria sentir paz de novo. E ele, quando Jesus disse, perdoados estão seus pecados, ele conseguiu o que queria, ele teve paz de novo. E aí, a história diz que os fariseus, os escribas começaram a questionar Jesus, dizendo quem é esse que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus disse, olha, calma aí. Para que vocês saibam que eu sou Deus e que além de perdoar pecado eu posso curar, ele disse para o paralítico, levanta e anda. E aquele paralítico saiu com duas bênçãos diante de Jesus. Ele saiu perdoado e saiu curado, restaurado, física, mental e espiritualmente. Queridos, está você curvado pelo peso da culpa e do pecado? Eu estou falando para alguém agora que nem dorme direito por causa da culpa e do pecado? Eu estou falando para alguém agora que tem feito uso de álcool, de droga, para se livrar da culpa e do pecado? Eu não sei como está a sua vida. Deus, ele te conhece muito bem. Ele sabe por que você parou aqui hoje para assistir essa mensagem. Ele sabe o que você está fazendo assistindo essa mensagem. Ele sabe o que você fez. Ele sabe como está a sua consciência. Mas ele também tem a solução para o seu problema. Ele tem a cura. Olha o que Jesus disse para você nessa noite.
Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, os que estão com a consciência culpada. Vinde a mim, os que estão com a consciência pesada. Vinde a mim, os que estão, sabe, desgastados pelo pecado, sobrecarregados dessa vida de luta e de dificuldade. E ele diz: e eu vos aliviarei. Deus, ele não vai te aliviar amanhã. Se você for a ele hoje, ele vai te aliviar hoje. Ele vai te aliviar agora, neste exato momento. Quando você disser, Senhor, me perdoa meus pecados, Deus vai te perdoar. Senhor, tira os pecados da minha vida, Ele vai tirar os pecados da sua vida. Senhor, me dá paz, Ele vai te dar paz. Já já nós vamos orar. E Deus vai te dar uma paz que você não vai conseguir nem explicar. As pessoas vão olhar para você e vão ver em você uma pessoa diferente. As pessoas que te viam ali andando, sabe, curvado pelos fartos da culpa, do pecado, de tanta tristeza, as pessoas vão ver você andando, não imponente por orgulho, mas andando com a cabeça erguida. A cabeça erguida porque foi perdoado por Jesus, foi limpo por Jesus, foi salvo por Jesus. Se as pessoas falarem, mas você fez muita coisa no passado, eu sei, eu fiz, mas Deus já me perdoou todas elas, então não estou nem aí para o meu passado. Eu quero agora viver o presente com Jesus e seguir em frente com Jesus. Queridos, hoje Jesus está chamando a você e a mim. E Jesus não quer que ninguém fique com a consciência culpada, se martirize com isso, fique doente com isso. Jesus é o remédio para a consciência culpada. Jesus tem o perdão para os nossos pecados. Jesus limpa, purifica e transforma. E eu conheço pessoas que já mataram pessoas e hoje vivem bem com Jesus porque recebeu o perdão. E eu conheço pessoas que viveram na prostituição e hoje vivem bem com Jesus porque recebeu o perdão. Eu conheço pessoas que já fizeram tantas coisas erradas e hoje vivem com Jesus porque recebeu o perdão, aceitou, acreditou no perdão e hoje vive uma paz que o mundo não consegue explicar. Psicólogo não consegue explicar, psiquiatra não consegue explicar. Somente Deus pode explicar a paz que Ele pode te dar hoje. E se Jesus fez isso para tanta gente, Ele pode fazer por você também. Basta você acreditar. E eu pergunto, quem aqui quer sentir todo dia a paz que Cristo pode dar? Eu não estou falando para você confessar o seu pecado que você fez aí, não. O seu pecado você vai confessar para Deus. Você vai orar para Deus. Mas eu quero que você coloque assim, Senhor, eu quero confiar todo dia na paz que o Senhor me dá. Eu quero receber todo dia a paz que o Senhor pode me dar. Eu quero sentir todo dia a paz de Jesus no coração. Escreve aí, sabe? Escreve aí. Eu quero sentir todo dia a paz de Jesus no meu coração. Eu quero sentir a paz de Jesus no meu coração. E se você, querido, querida, confia no perdão de Deus, confia na paz que Deus quer te dar, e confia que Ele quer transformar a cada dia a sua vida e te preparar para o céu, eu quero convidar você a fechar os olhos, nós iremos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por esse tema de hoje, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe e nos purifique de todo o pecado que tenhamos cometido. Senhor, nos limpa da consciência culpada. Tira de nós a consciência pesada. Traz para o nosso coração a tua bondosa paz. E que essa paz, ó Pai, irradie para aqueles que estão perto de nós. Que as pessoas, ao olharem para nós, ó Pai, vejam em nós um novo brilho nos olhos. O brilho daquele que teve um encontro com Jesus. O brilho nos olhos daquele que recebeu a paz de Jesus no coração. E ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos com essa paz durante toda a vida nessa terra. E um dia, ó Pai, possamos estar contigo em paz para toda a eternidade no céu. Ajuda-nos, ó Pai, a falarmos dessa mensagem para outras pessoas que estão sobrecarregadas com o pecado, com a consciência culpada, com a dor, para que elas também encontrem em Jesus o maravilhoso Salvador que encontramos. Dá, ó Pai, a nós, nesta noite, a paz, a serenidade e a alegria cristã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. E olha, domingo é o nosso próximo encontro, tá? E olha o tema de domingo, hein? Podem os vivos falar com os mortos? Eita, tema bacana, hein? Muitas pessoas se questionam com relação a esse assunto, hein? Podem os vivos falar com os mortos? Domingo, às 19 horas, iremos estudar esse assunto. Podem os vivos falar com os mortos? Já marca na sua agenda aí para você estar conosco, já convida aí pessoas para assistirem conosco. Será um tema espetacular. A Bíblia irá responder essa pergunta. Podem os vivos falar com os mortos?
Espero por você, que Deus os abençoe, tenha um ótimo restante de semana e que Deus abençoe também a sua família. Um grande abraço, queridos, até domingo.